A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós durante o início dessa semana tão maravilhosa que entrou, este mês maravilhoso de março. Que Deus possa atribuir-nos durante esse mês com muitas bênçãos, com muitos livramentos, muitas coisas boas em nossas vidas. A nossa devocional e a nossa reflexão na boa e santa palavra do Senhor Jesus, nesta segunda-feira, estará inserida no livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 22, do capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 24. Eu lerei atentamente e vocês me ajudarão ouvindo e prestando atenção no que nos diz a palavra do Senhor nessa manhã. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E, navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, e estavam eles em perigo. E chegando-se eles, despertaram, dizendo: Mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse, que até o vento e as águas lhes obedecem? Amém? Glorificado o nome de Jesus Cristo. Quem é esse, que até as águas e os ventos lhes obedece? Jesus tinha autoridade diante do Pai para realizar os sinais, os prodígios, as maravilhas, e digo mais, dentro da hierarquia, como Pai estando acima de tudo, porque Deus não há outro, Ele é o grande Eu Sou, e fora dele não há outro. Mas na sua posição, o Filho obedecera porque sabia de que ali o Pai teria outorgado a ele a autoridade como homem Deus para repreender toda a fúria do mar naquele momento. Mas o mais importante do início desta passagem é entendermos como Deus nos desperta para que não estejamos preocupados no nosso dia a dia, nos nossos afazeres e nas coisas que estamos realizando. Se Ele está conosco, todas as coisas que realizamos ou fazemos estará completamente sobre a direção dele, que é Senhor absoluto das nossas vidas. Mas como tu podes falar isso?
com toda liberdade no Espírito posso falar, porque os três em um têm autonomia e autoridade. Jesus não é o centro das nossas decisões, e é tudo que Jesus faz não está coligado ao Pai e ao Espírito Santo. Então, a real verdade da palavra nos fala que a manifestação do poder de Deus vem sobre ele, sobre Jesus, quando outorgadamente é-lhes dado a autoridade para repreender aquelas águas aquelas águas revoltadas, aquele vento veloz, e ele com a sua autoridade tinha autoridade para fazer isso. E Jesus passando ali e realizando esse sinal de apaziguar a tempestade, ele já estava passando, ele entrou no barco e ele estava indo para outra província para realizar consecutivamente o que Deus determinara. Porque assim o Filho veio para realizar a estendente obra do Senhor. Por que falo estendente? Porque é uma obra estendiosa. Porque Jesus, depois que vai, nos deixa a missão de continuar. É separado primeiramente 70 discípulos, e depois desses discípulos vai proliferando, e mais discípulos, 12, depois 70, mais discípulos. Mas eu quero me deter na paciência do Filho de Deus. Estava dormindo tranquilamente, deitado, descansando um pouco. Claramente ou consecutivamente estava ligado ao Pai, relatando com relação às desobediências dos filhos propriamente de Israel, ou pedindo a orientação ao Pai de que forma iria se prosseguir. Mas é sabido que tudo o que realizava Jesus Cristo estava dentro da vontade primeiramente de Deus. Tanto é que todas as curas, que todas as coisas que Deus fazia o que nós fazemos. Ele orava primeiramente ao Pai e pedia ao Pai para que a autorização, mesmo sendo Deus, para realizar a obra, respeitando a condição do Criador, que é Deus. Então, temos que entender que por isso que a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo como nosso Salvador, em Deus como nosso Criador e bom amigo que é, porque não há amigo melhor do que Deus. Deus é, sim, nosso melhor amigo. E o Espírito Santo que nos dá a condição do entender da palavra por intermédio dos prodígios e dos sinais que o Senhor fizera para que o nome de Deus fosse glorificado por intermédio da sua vida.
e navegando ali, adormeceu. Jesus estava preocupado, né? Deus Filho, personificar a personalidade humana nele, mas a personalidade de Deus estava em si. E ele é Senhor que pode tudo e todas as coisas. Quem tem em si todos os atributos legais de onisciência, de onipresença, de onipotência, por que iria se preocupar com relação ao mar revolto, ao vento tempestuoso? De maneira nenhuma. Foi descansar. Como vos falo, a natureza de Jesus se enquadra como exemplo para nós que somos seres humanos, por isso que Deus o enviou na personalidade humana, para entendermos que nós podemos passar todas as coisas, mas temos que ter cautela, paciência, para podermos conscientemente resolver todas as questões debaixo da orientação também do nosso Deus Criador e do nosso Senhor e Salvador, que é o direcionador das nossas vidas. E assim, o Espírito Santo nos dará o entendimento para realizarmos o que necessitamos dentro da santa e boa e agradável palavra do Senhor. E adormeceu, e sobreveio esse vento, o lago, e enchia, e estava em perigo. O que é perigo para o Senhor? O que é perigo para Deus? O que é perigo? E para nós, interrogação, o que é o perigo para as nossas vidas? Se estivermos patentemente dentro dos mandamentos do Senhor, consecutivamente iremos viver a palavra que o salmista nos diz, que o Senhor acampa ao redor do que os ama e os livra de todos os males. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas o espírito de bravura, o espírito de determinação, o espírito de audácia, o espírito de compreensão, o espírito de discernimento, o espírito de entendimento, para sabermos que nós não podemos temer também os perigos que vêm sobre as nossas vidas. É claro que nós não temos a condição que tinha o nosso Senhor dentro da sua onisciência, onipresença, onipotência, uma bola de cristal para sabermos o que vai acontecer durante o dia. Mas nós temos um Salvador que sabe todas as coisas que vai acontecer durante o dia das nossas vidas. Porque Ele, acima de tudo, está coligado com o Pai, e o Pai conhece até os cabelos das nossas cabeças, quanto mais o que irá se decorrer no dia em que nós acordamos de manhã cedo. Acordei agora. Durante esse período estarei em toda vigilância, porque não estarei sabendo o que irá acontecer. Mas a própria palavra do Senhor diz: orai e vigiai. Orai e vigiai. Porque é muito importante que nós entendamos, leamos e vivamos. A leitura precisa da palavra de Deus,
e oremos a Ele, mas é importante também que vigiemos, porque o inimigo sempre tentará tirar-nos do foco daquilo que Deus está nos direcionando, daquilo que Cristo está nos direcionando, para entristecer os nossos corações e levar-nos novamente lá para a condenação psicológica, para a condenação, dizendo: você fez, você errou, não tem mais jeito, porque nós somos pecadores e o inimigo sempre vai querer, falou uma palavrinha que não se encaixa, uma palavrinha errada no dia de ontem, então brigou com alguém, ou uma palavrinha mal expressada, e aí o inimigo vai querer esse fiozinho de coisa para dizer bem assim, que ele é acusador, né? Ele veio para fazer isso. Olha lá, não é cristão, não é seguidor de Cristo, por que está com esse comportamento? Ué, nós humanamente temos essa condição. O Senhor nos fala bem assim, irai-vos, mas não pequeis, não ponha sobre vós a vossa ira. Quer dizer, nós não podemos ultrapassar. Você pode até irar, ficar até nervoso com o irmão, tá? Agora você não pode trazer para o coração, pecar e ter aquela separação do teu irmão. O sentimento de amor e perdão tem que estar sempre em seu coração. Porque quando você sentir que você errou diante de uma pessoa que você assim o ama, você tem que retratar com ele, e depois de retratar com ele, que você vai oferecer, vai lá e vai orar ao Senhor, mas tem que retratar com ele, pedir: não, errei. Gente, o caminho da humildade é tão bom. A humildade é um dos atributos que Deus nos concede, tão maravilhoso. Não é vergonhoso você chegar, por exemplo, você ficou nervoso com a pessoa e você chegar e falar bem assim: me perdoa, estava num momento difícil, falei aquela palavra contigo, e aí, ou então, bate os carros. Então, é aquele negócio que sempre acontece com todo cidadão. Aí os ânimos se afloram, e aí começa aquela briga. Para quê? Se temos o espírito de controle, o espírito de controle, aí nós não precisamos. Vamos lá, aconteceu, não, vamos levar ali, vamos resolver, não dá. Então, por que essas coisas? Porque os atributos legais dentro dessa passagem nos demonstra isso, de que Jesus estava no seu sono, e que ele não precisava se preocupar, porque tudo que estava acontecendo ali, ele poderia resolver na melhor paz do mundo, porque ele é a paz. Ele é o Senhor que manda parar vento, tempestade. Ele é o Senhor que manda parar tudo. Interessante que na palavra nos fala que nenhuma determinada guerra em que Josué estava lutando, orara e o sol parou. Para que assim o povo pudesse prevalecer, o tempo se estender e não anoitecer, o povo prevalecer e lutar e vencer na luta, na batalha. E assim é o nosso Deus, dono do tempo, dono dos momentos, dono do instante, dono das horas, dono de tudo e de tudo que se decorre durante estas coisas. E vai lá na frente: chegando-se a ele, despertaram dizendo: mestre, estamos perecendo. O medo.
Jesus é Senhor. Ressuscitar Lázaro. Se alguns deles ali tivesse uma parada cardíaca ali, que Deus não iria permitir, que Deus permitiu isso, para que fosse acrescentado a fé no coração deles, porque eles eram um homem de pouca fé exercitada, não pouca fé para tomar café, não, pouca fé exercitada. Então, o que acontece? Ele vai nos dizendo ali, estamos perecendo, há perigo, despertando o mestre de tudo que é jeito. E o Senhor, eu creio que levantou. O que esse pessoal está? Nossa, que tá um vucu-vucu aqui dentro. Tá umas coisas aqui. Eles não sabem que eu estou com eles, que eu vim para realizar a obra que o Pai me mandou realizar juntamente com eles. Já não tenho ensinado a eles todos os ensinamentos que o Pai passou para que eu os transmitisse para eles. Já não falei para eles com relação à minha vida e o meu ministério, que o ministério de Jesus Cristo se insere em 3 anos. Jesus morreu tão novo. Por isso que nas pregações que eu falo, Jesus pregou para um povo novo, para uma juventude. É claro que para os jovens, crianças, mas para o pessoal, porque o ministério exercido por Jesus fora de 3 anos. E Jesus falara para os seus discípulos com relação que eles deveriam obedecê-lo, porque chegaria o momento e a hora que ele seria assunto ao Pai, voltaria para o Pai, mas que tudo aquilo que era ensinado, for ensinado para eles, eles deveriam desenvolver por intermédio do Espírito Santo que o Senhor mandou para ele, o Consolador, que traria em memória todas as coisas que o Mestre ensinou para eles exercitarem. E chegando ali, aí Jesus chega para eles ali, pega e fala. E chegando a eles, despertou: mestre, estamos perecendo, o medo violento. E levantou e repreendeu o vento. Quem tem poder para repreender o vento? Quem tem poder para repreender os maremotos, os terremotos? Quem tem poder para poder realizar as curas? Quem tem poder para poder abrir as portas? Quem tem poder para poder alegrar o coração abatido, para tirar a depressão, para tirar as doenças, para direcionar a vida do ser humano? Quem tem poder? Jesus Cristo, outorgado por intermédio do Pai Celestial, que é Deus. Ele tem esse poder. Fora entregado sobre esse poder e autoridade para realizar esta obra no meio dos tempos, no meio dos séculos, no meio dos anos, para realizar essa obra maravilhosa. Aí Jesus aí diz bem assim, disse: onde está a vossa fé? Interrogando: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Acordou, sonolento, olhou de um lado para o outro, pediu para que se o mar acalmasse, para que se o vento parasse, e olhou para eles e pegou e falou: onde está a vossa fé? É o que eu vos falo. A nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa morte, porque vai se passando nesse círculo da vida,
uma coisa muito interessante: nascimento, adolescência, juventude, até chegarmos à velhice. Depois dos 70, câncer e enfado. Mas durante esse período, Deus nos dá vitalidade para podermos, nesses períodos, realizarmos tudo que o Deus quer que nós realizamos por intermédio da sua palavra. E o Senhor falara: aonde está a vossa fé? Aí, amados e queridos, eu vos digo o seguinte, que tudo que nós fazemos é pela fé. Você vai no banco retirar um dinheiro, você vai ter fé que o dinheiro vai estar lá, que o empréstimo vai estar lá. Ah, mas isso é materialmente. Não, isso é exercitação da fé. Você está com a doença e você precisa da cura. Se essa doença é para que o nome de Jesus seja glorificado diante do Pai, você será curado para a glorificação do nome de Jesus. Porque Jesus Cristo poderia curar muitas outras coisas, mas o ministério foi curto. Mas muitas coisas também Jesus fizera que não está ainda, que não caberia nesta Bíblia. Se fosse colocar todas as curas que Jesus fez, todas as coisas que Jesus fez, são muitas coisas. Mas o que nos cativa, tanto nos ensinamentos que foram ensinados, como um bom professor que foi o nosso bom mestre, essas têm que estar no subconsciente, no nosso coração, de que temos que exercitá-la a todo momento. Porque as promessas abraâmicas são exercidas e nós esperamos pela fé. As promessas de novos dias são exercidas e esperança pela nossa fé. A salvação em Cristo que nós recebemos e exercemos por intermédio da nossa fé. A vida eterna nós recebemos e aceitamos pela fé que nós temos em Cristo. A Bíblia nos fala claramente que aquilo que não procede de fé é pecado. Então nós temos que entender que passamos por momentos difíceis, com muitas coisas acontecendo, que até mesmo atemorizam muitos, que seria como estar dentro de um barco, com tanta morte, com tantas coisas ruins que está acontecendo durante este mundo e nesse século presente que nós vivemos, século XXI, que o Senhor está presente. E a única coisa que o Senhor quer é que nós exercitemos a nossa fé nele, acreditando de que ele está conosco, pronto para nos ajudar a todos os momentos e a todo instante. Porque o Senhor fala na sua palavra que ele é o nosso caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ninguém vai ao Pai senão por intermédio dele, e nós recebemos isso pela fé. O Senhor nos fala com respeito à nova moradia em Apocalipse, que nós iremos morar em uma nova Jerusalém, uma nova cidade feita por ele, com rua de ouro, mar de cristal. Nós recebemos tudo isso pela fé em Cristo Jesus, entendendo que Deus amou o mundo. Gosto de repetir esta palavra, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está inserida em Jesus Cristo, e é Jesus Cristo que apazigua todo dia da nossa vida, todos os instantes. Lance todos os seus problemas, acordou de manhã cedo, dobrou o joelho, orou, está a 1.000.000, a 220, com problemas até a tampa da cabeça, vai e entrega nas mãos do Senhor e pega e fala: Senhor, isso tudo é teu, agora confie e tenha fé, porque ele vai resolver os teus problemas, mas é preciso que você
pacientemente, aceite que ele está à frente. Não é negócio de você, ele é o centro de tudo e de todas as coisas, das suas decisões. Aí você entrega para ele, mas você entra lá na frente. Não, deixa ele. Deixa o Senhor trabalhar dentro do seu agir, dentro do seu trabalhar, dentro da sua, do seu manifesto. Deixa, que mais tarde você vai ver e vai exaltar e glorificar o nome do Senhor pela vitória que o Senhor está lhe concedendo. E como nós estamos começando em uma segunda-feira, a palavra é: não nos atemorizemos por intermédio das lutas, das dificuldades, dos mares, dos ventos, das tribulações, das acusações, das cara feia, das decepções, das ilusões, nada disso, porque o Senhor vai tomar a frente de tudo para resolver todos os nossos problemas e para que o nome do Senhor seja glorificado no Pai. Que venhamos entender que Cristo em nós é a esperança de sempre coisas boas, porque tudo que Cristo fez e faz, estará fazendo, porque Ele é o mesmo de ontem, hoje e da eternidade, é para o nosso bem espiritual falando, espiritualmente falando. Por isso temos que entender que as maravilhas de Deus é realizada em nossas vidas. O que precisamos fazer, Carlos? Precisamos ser obedientes ao Senhor, aceitar a imposição das suas verdades em nosso coração, andarmos conforme os preceitos que Ele nos manda andar, amarmos uns aos outros, como é o segundo mandamento que Ele nos falou, amar Ele sobre todas as coisas, não querer nos vangloriarmos por querermos, para sermos mais do que os outros nossos irmãos, mas entendermos que nossos irmãos têm que ser considerados por nós superiores a nós mesmos, entendermos também que todas essas coisas Jesus nos falou e nos ensina na sua palavra, para vivermos completamente ligados a Ele e a sua vontade. E o Espírito Santo vem complementando todas essas coisas e atribuindo e trazendo alegria ao nosso coração. É isso que é importante. E não nos preocuparmos, porque o mestre ali mostrava que estava dormindo. Mas esse dormir, entendo eu, que não era um dormir de sono profundo, mas era um dormir dentro da permissão de Deus. É como o pai estivesse falando assim: meu filho, você vai dormir um pouquinho aqui, para nós ver como é que está a condição desses seus discípulos aí. E eu vou, que eu sou o Deus, o Pai, eu vou permitir que venha que venha um maremoto aí, que venha uns mar revolto aí, que venham os ventos aí, e você vai permanecer dormindo aí, para ver qual é a atitude dele, porque o interesse de Deus na realidade era de despertar a fé que tinha nos discípulos, se eles estavam preparados mesmo para poder exercitar a fé. Jesus andando sobre o mar, Pedro vindo ali, o Senhor saiu do barco e saiu andando sobre as águas. E Pedro vendo ali, pegou e falou: mestre, permite que eu vá ter contigo? Ele falou: vem. E Pedro começou firmemente, exerceu a fé e foi andando. E foi andando. E foi andando por cima das águas. De repente, a fé de Pedro foi desvanecendo. E quando foi desvanecendo, Pedro foi afundando. Jesus pegou na mão e falou: homem de pouca fé.
Então, quando nós exercitamos a nossa fé, nós temos que crer, na verdade, o que o Senhor vai nos conceder em ambas as partes vividas nessa vida. Temos que exercitarmos a nossa fé. Em tudo que você vai fazer, coloque Cristo à frente e exerça a sua fé. Porque tudo que vivemos e tudo que fazemos, a fé tem que estar à frente de tudo, para que até mesmo o nosso Deus seja agradável. Olha lá o meu filho, o meu servo, a fé dele como é firme em mim. Vou abençoá-lo de forma grandiosa, vou glorificar o meu nome, vou abrir as portas para ele, vou derramar bênçãos sob medida sobre a vida dele, porque ele está exercitando a fé em mim. E esta é a verdade. Então as coisas do Senhor não acontecem por um acaso. As coisas acontecem porque Deus permite que aconteça. Hoje, quando eu estou falando aqui, muitas coisas estão acontecendo, mas é porque Deus já está permitindo. Deus está permitindo, ou que seja para que o nome dele seja glorificado, que será glorificado, e para que a nossa fé seja crescida. Muitas vezes as pessoas não entendem, mas Deus trabalha até mesmo dentro do seio do nosso lar para que o nome dele seja glorificado. Há um filho trabalhoso ali, mas como que está a tua fé? Como você está orando? Como você está pedindo? Como você está intercedendo? Porque ele é poderoso para poder libertar a pessoa de qualquer problema e de qualquer doença. Ele é o Senhor, dono do nosso corpo, da nossa anatomia, dono do nosso pensamento, do nosso consciente, dos nossos neurônios, de toda a nossa compostura humana. Então ele pode colocar dentro de nós o sentimento de abandonarmos tudo aquilo que prejudica a nossa vida espiritualmente. Não é ele que endurecera o coração de Faraó para provar o povo e ver aonde estava a fé do povo? Se estava dentro da sua fé própria, humana, ou se estava dentro da fé no Deus que poderia abrir o mar vermelho? Interrogação. Então é isso que nós temos que entender. A nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus para realizarmos a boa vontade de Deus. E que hoje você possa exercitar a sua fé, não fé natural, mas a sua fé em Deus para receber as bênçãos de Deus. Acordou, lavou o rosto? Diga: esse é o dia de vitória, esse é o dia de bênção, esse é o dia em que as portas serão abertas, esse é o dia que serei promovido, esse é o dia que passarei nessa prova, esse é o dia em que na entrevista conseguirei alcançar este emprego, esse é o dia que o Senhor vai aprovar a compra do meu imóvel, esse é o dia que Deus vai curar-me dessa enfermidade, esse é o dia que o Senhor vai tirar essa doença de mim, esse é o dia em que Deus vai glorificar o seu excelso nome na minha vida. Exerça a sua fé em Deus, sua fé no Deus que é um Deus sobrenatural, que faz as coisas além daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar. Ele faz tudo dentro do seu tempo. O tempo, os momentos, as horas, os instantes, os segundos, a nossa vida está nas mãos de Deus. Lembre-se que Deus é o Deus da sua vida e que nada acontecerá se Deus não o permitir. Por isso, vigiai, orai, buscai e aceitai a verdade da palavra do Senhor. E essa palavra entrando em seu coração, exercitai-a. E exercitai de forma obedientemente, obedecendo os pretextos e os mandamentos do nosso Senhor.
Oremos o Senhor pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas durante essa segunda-feira. Pai Santo e amado, nós glorificamos o Teu nome porque essa passagem é muito profunda, falando com respeito o Senhor passando aquele mar e estando dormindo, e os seus discípulos estando com ele ali, e os discípulos preocupados, porque o vento estava veloz, o mar estava em revolto. Senhor, mas Deus apaziguou tudo para que a fé dos teus filhos fosse solidificada nele e na vontade dele. Senhor, e o Senhor indagou com respeito à fé deles, que era tão pequenininha. E o Senhor, na sua palavra, nos diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, que nós não podemos ver, e se nós dizermos a esse monte, transporta para esse outro lugar, será feito pela fé que nós temos em Ti. Por isso, Senhor, exerce a sua vontade neste momento, na vida de cada um dos Teus filhos. Concede cura permanente para os Teus filhos, portas abertas, tudo, Senhor, para os Teus filhos, que aquilo que tem que ser assinado para que o Teu Filho receba essa causa, que venha para a glorificação do Teu nome. Imponho as minhas mãos também, segundo a vontade de Deus, determinando a cura para todos aqueles que precisam diante do Senhor, e desejo para todos os filhos de Deus as bênçãos do Senhor durante esta segunda-feira. Essas são as nossas palavras, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora que a graça de Deus, o Pai, o amor e as doces consolações no Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e eternamente. E amém. Amamos a todos.